Olá, alunos e alunas, sejam muito bem-vindos à nossa nova videoaula da disciplina de Geografia para o nono ano. Eu sou o professor Lucas Ciganski e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre as regiões polares do planeta. Bons estudos! As regiões polares abrangem uma área em torno de 35 milhões de quilômetros quadrados, correspondentes a cerca de 7% de toda a superfície do planeta, tendo como limites os paralelos de latitude 66 graus, norte e sul, conhecido como círculos polares. A região polar ártica, ao norte, localiza-se entre o Círculo Polar Ártico, na latitude 66 graus 32 minutos e 33 segundos norte, e o Polo Norte, localizado a 90 graus norte. Essa imensa área é ocupada por um oceano recoberto por uma crosta de gelo eterno, o permafrost. Já a região antártica, ao sul, corresponde a um enorme continente, também recoberto de gelo eterno. Localiza-se entre o Círculo Polar Antártico, na latitude 66 graus 32 minutos e 33 segundos sul, e o Polo Sul, localizado a 90 graus sul. Nessas duas regiões polares, há ainda alguns elementos em comum, como as máximas térmicas nos meses mais quentes do ano, limitadas a 10 graus, e a ocorrência do fenômeno conhecido como o Sol da meia-noite, quando o Sol fica visível durante as 24 horas do dia na altura do horizonte, na área do Círculo Polar. Tal situação acontece em 21 de junho, conhecido como verão boreal, no Círculo Polar Ártico, e em 21 de dezembro, conhecido como verão austral, no Círculo Polar Antártico. A região polar ártica ocupa uma área em torno de 21 milhões de quilômetros quadrados, 65% da qual é ocupada pelas águas do Oceano Glacial Ártico. O restante corresponde a uma incrível quantidade de ilhas, entre as quais se destacam a Groenlândia e a Islândia, e ao extremo norte do continente americano e euroasiático, abrangendo terras do Alasca, Canadá, da Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia, principalmente a região da Sibéria. O clima dessa região é extremamente frio, apresentando temperaturas rigorosamente baixas, tendo como média térmica valores em torno de 2 graus negativos e atingindo extremos de menos 27 graus no noroeste canadense, território do Yukon, e menos 65 graus na Groenlândia. Esse clima polar leva a condições de vegetações extremamente pobres, ralas e de ciclo vegetativo muito curto. Essa vegetação existe por apenas 2 meses ao ano, julho e agosto, época do verão boreal. Essa vegetação, conhecida como tundra, é formada por camadas de musgos e líquens e, em alguns poucos trechos, por vegetação herbácea de pequena altura. Preste atenção no seguinte mapa, que apresenta a região polar ártica. A linha pontilhada apresenta o Círculo Polar Ártico. A população nativa da região ártica corresponde principalmente aos Inuites, que ocupam a região entre o Estreito de Bering e a Groenlândia, aos Lapões, que ocupam o norte da Península Escandinava, e os Samoiedos, que se espalham pela imensa planície siberiana na Ásia. Esses três grupos, embora tenham características físicas muito semelhantes, culturalmente são bastante diferenciados. Os Inuites, também chamados de esquimós, compõem o grupo mais numeroso.
metade dos quais vivendo na Groenlândia e o restante em terras do Alasca e do Canadá. Os grupos mais isolados ainda dependem para sua sobrevivência das atividades mais tradicionais da região, como a caça de ursos e caribus e a pesca de focas e baleias. Durante longo tempo, o povo desta área foi denominado de civilização da foca, já que dependiam da carne desses animais para se alimentar, da pele para se vestir e da gordura para combustível. O nome esquimó, segundo a língua dos índios canadenses, significa comedores de carne crua, referência à possível antropofagia dos habitantes do Ártico. Hoje, no entanto, os esquimós ou inuites estão cada vez mais integrados à economia regional, trabalhando no extrativismo mineral e madeireiro, ou também vivendo em cidades e se dedicando a diversas atividades urbanas modernas, como o comércio e a indústria. Vale lembrar que o termo esquimó surge como uma ofensa para o povo inuit, já que, para eles, esse significado é pejorativo. A ocupação do Ártico passou a ser um objetivo econômico e geopolítico a partir do início do século XVI, quando diversas nações europeias, principalmente o Reino Unido e os Países Baixos, tentaram alcançar os mercados do Extremo Oriente de forma mais rápida e com menor custo. Partiram assim em busca de rotas mais curtas, que ficariam conhecidas como as passagens Nordeste e Noroeste do Ártico. No ano de 1594, o holandês Willem Barents descobriu a ilha de Nova Zemlya e, em 1596, a Ilha dos Ursos e o arquipélago de Svalbard. Entre 1725 e 1742, o dinamarquês Vitus Bering, a serviço do czar russo Pedro o Grande, comandou a chamada Grande Expedição do Norte, para fazer um reconhecimento da região ártica. Em 1728, Bering descobriu o estreito, com cerca de 90 quilômetros de um lado a outro, que hoje leva seu nome e que separa os continentes asiático e americano. Em 1874, uma expedição austríaca descobriu o arquipélago Francisco José e assim conseguiu encontrar a Passagem Nordeste. Uma outra saída foi tentada inúmeras vezes, até que finalmente em 1906, Roald Amundsen, cientista norueguês, descobriu a Passagem Noroeste. Groenlândia. O termo veio dos grandes navegadores da época do descobrimento dessa ilha. Ele significa Terra Verde. A Groenlândia é a maior ilha do mundo, com uma área de 2.175.600 km², e pertence, por razões históricas de ocupação, à Dinamarca, um país europeu com uma área territorial de apenas 43.000 km². A Groenlândia é conhecida como uma das áreas mais vazias do planeta. Possui uma população absoluta da ordem de 56 milhões de habitantes, uma densidade demográfica de 0,04 habitantes por quilômetro quadrado. Tal vazio demográfico se explica por suas condições naturais. Cerca de 85% do território é recoberto por gelo eterno. O litoral da Groenlândia é extremamente recortado. Ele possui baías, enseadas e fiordes, resultantes da ação modeladora das geleiras. Essa área sofreu intensamente o processo das diversas glaciações e derretimentos ocorridos no hemisfério norte, no início do período quaternário, há cerca de 1 milhão de anos atrás. A Groenlândia é também a segunda maior extensão de terras geladas do planeta, atrás apenas do continente antártico.
Recentemente vem se observando alterações meteorológicas na região, que indicam estar ocorrendo uma lenta, mas contínua, elevação de suas médias térmicas, calculando-se que esse aumento tenha sido da ordem dos 4 graus no último século. A pequena população da Groenlândia vive da pesca do bacalhau e de outros peixes, e também da exportação de minérios, como a prata, o zinco, principalmente para o continente europeu. A Islândia. Seu nome significa Terra do Gelo. A Islândia é um país que possui uma área de 102.800 km² e cerca de 364 mil habitantes. Está localizada no limite meridional da região ártica. As suas terras quase tocam o Círculo Polar Ártico e é conhecida desde os primórdios do século VIII, quando foi ocupada por monges irlandeses. Sua colonização efetiva, entretanto, só se deu no final do século IX, com a chegada dos vikings, originários da Escandinávia. Atualmente, a atividade econômica mais importante é a pesca, particularmente do bacalhau e do arenque, já que o litoral islandês é conhecido por ser um dos mais piscicosos do mundo, atraindo para suas águas pesqueiros de diversas nacionalidades. Região Polar Antártica. O continente antártico apresenta uma extensão territorial de 14.109.639 km², o que equivale à metade do continente africano, ou quase toda a América do Sul, ou ainda ao dobro do território australiano. No inverno, com o congelamento das águas marinhas, essa extensão se amplia para cerca de 32 milhões de km². A Antártida apresenta ainda um diâmetro de 6.500 km aproximadamente, ligando seus pontos extremos. Diferentemente da região ártica, que é um imenso mar fechado circundado por terras de 3 continentes, a região antártica é uma imensa massa continental, circundada pelas águas dos 3 grandes oceanos, Pacífico, Índico e Atlântico, que junto de seu litoral recebem o nome de Oceano Glacial Antártico. O continente antártico aparece sob a forma de uma enorme calota de gelo, cuja espessura pode chegar a atingir os 4.000 metros de profundidade. O clima da Antártida é do tipo frio polar, marcado pelo rigor das temperaturas baixas, caracterizando-a como a porção mais fria do planeta. Tal situação resulta da alta latitude da região, que implica em maior ângulo de incidência dos raios solares e, portanto, menor energia de aquecimento. A longa duração do inverno austral, que vai de março a setembro, com 6 meses sem luz solar e fraca propagação do calor, associado à intensa perda de calor em função do efeito reflexo representado pela brancura da neve no período do verão austral, de setembro a março, responsabilizam-se pelas médias térmicas extremamente baixas encontradas em toda a região. No verão, as temperaturas oscilam em torno de 0 grau, porém no inverno atingem valores acentuadamente baixos, em torno de 60 graus negativos. Como reflexo das condições climáticas extremamente rigorosas, a paisagem vegetal é marcada pela rara ocorrência de algumas espécies de musgos e líquens, muito mais pobre que as formações de tundra, características da região ártica. O relevo da Antártida é marcado pela presença de um vasto altiplano em sua porção centro-oriental, uma formação maciça de rochas cristalinas do período pré-cambriano, caracterizando médias altitudes entre 1.000 e 3.000 metros. Na porção oeste do continente, temos a Cordilheira Ocidental,
uma continuação natural da formação dos Andes, que origina inúmeras ilhas e ilhotas que se estendem desde o Oceano Pacífico até a porção mais setentrional do continente. O maior destaque altimétrico é o Monte Vinson, que com seus 5.140 metros de altitude é o ponto culminante de toda a Antártida. Separando as porções oriental e ocidental, encontramos a Cordilheira Transantártica, junto à Barreira de Ross, com elevações significativas, como o Monte Kirkpatrick, com 4.500 metros de altitude. Ao final dessa cadeia montanhosa, encontra-se um arquipélago de origem vulcânica, com destaque para a Ilha de Ross, onde se localizam os vulcões Erebus e Terror. População antártica. O primeiro levantamento da população antártica data do ano de 1944, quando lá viviam apenas 17 pessoas. Hoje, calcula-se que esse contingente tem aumentado. Entre cientistas, pesquisadores, pessoal técnico e de apoio, esse número hoje pode chegar a 4.000 habitantes no período do verão e reduzir para cerca de 800 habitantes no período do inverno, onde as temperaturas são muito mais extremas. Entre os animais, destacam-se as espécies marinhas e anfíbias, já que as condições climáticas fora da água são muito mais rigorosas do que dentro dela. O pinguim Adélia é o mais comum. A sua altura oscila em torno de 50 centímetros. Há também o pinguim imperial, que pode atingir mais de 1 metro de altura e chega a pesar até 35 quilos. São comuns também as focas e os elefantes marinhos, que chegam a atingir 7 metros de comprimento e 3 toneladas de peso. As baleias ainda são os animais mais caçados na região para o aproveitamento de óleo, gordura e carne. Entre as latitudes 50 graus e 60 graus sul, ocorre um fenômeno denominado confluência antártica, o choque entre as águas que circundam a Antártica e as águas dos outros oceanos, com enormes diferenças de densidade e temperatura. Ocorre aí uma forte concentração de fauna marinha, permitindo a realização de uma dinâmica atividade pesqueira, já na faixa considerada subantártica. O crio, um zooplâncton de cerca de 5 centímetros de comprimento, semelhante a um camarão e alimento essencial das baleias, é a principal espécie pescada na região com fins comerciais, tendo em vista ser uma riquíssima fonte de proteínas. A ocupação do continente antártico. A Antártida foi o último continente a ser explorado pelos europeus e sua ocupação se deu a partir de critérios diversos. O que dá direito de posse ao primeiro que chegar nas novas terras, ou seja, o seu descobridor, e também a quem fizer o primeiro desembarque, ou ao primeiro que instalar uma base no local. Outro critério é o que dá direito de posse ao país mais próximo e que seja limitado pelos mesmos meridianos. É o chamado critério da defrontação. Na prática, no entanto, o que prevaleceu foi o critério do poder econômico e do peso político de cada um dos países representados que reivindicam terras na Antártida. Historicamente, as grandes potências foram se apropriando de partes do continente gelado, independentemente da sua posição geográfica ou de qualquer outro critério que não fosse o seu poderio político, econômico e militar. Em 1955, realizou-se em Paris a primeira Conferência Antártica, com o objetivo de coordenar e harmonizar todo o processo de ocupação do continente gelado e de organizar o Ano Geofísico Internacional de 1957-58, cujo tema seria a exploração da Antártida.
Em 1959, foi realizada em Washington uma nova conferência que produziu um tratado definindo as regras de ocupação do território antártico a partir daquele momento. Assinado por 12 países, o tratado entrou em vigor no dia 23 de junho de 1961. Os signatários foram Estados Unidos, a ex-União Soviética, Noruega, Nova Zelândia, Argentina, Austrália, África do Sul, Japão, Reino Unido, França, Chile e Bélgica, recebendo posteriormente a adesão de mais 25 nações, inclusive o Brasil. Esse tratado deu aos países participantes o direito de promover pesquisas na Antártida, com a exceção daquelas para fins nucleares. Em 4 de outubro de 1991, vencidos os 30 anos de vigência do primeiro tratado, foi assinado em Madrid o Tratado Antártico, que, visando preservar o ecossistema antártico e evitar conflitos e disputas, proíbe a exploração por mais 50 anos dos mais de 170 tipos de minérios e das jazidas de petróleo da região. O Brasil começou a buscar a realização de seu antigo sonho de pertencer ao seleto clube de países com presença na Antártida em janeiro de 1983, após criar o Programa Antártico Brasileiro, PROANTAR, quando enviou sua primeira expedição científica ao continente antártico. O Brasil foi admitido como membro do Conselho Consultivo do Tratado da Antártica em setembro de 1983. Em fevereiro do ano seguinte, efetivou sua ocupação, instalando sua base de pesquisas científicas na ilha do Rei George, no arquipélago das Shetlands do Sul, próxima da Península Antártica. A base foi denominada de Estação Antártica Comandante Ferraz e era composta de 57 containers e amplo equipamento de pesquisa. No ano de 2012, essa base sofreu com um incêndio. Mas no ano de 2020, foi reconstruída e inaugurada novas instalações para pesquisa na Antártica. As fotos a seguir apresentam a nova Estação Antártica Comandante Ferraz, composta por 4.500 metros quadrados. Foi construída ao custo de 400 milhões de reais, entregues no ano de 2020, e possui toda a infraestrutura e equipamentos de pesquisa modernos para os pesquisadores brasileiros. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado pela tua atenção. Até uma próxima oportunidade. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber as novidades. Até uma próxima e tchau!